Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho. Eu li um texto que me mandaram. Ele é do Edson Rossi, que é o redator-chefe da Isto É, revista Isto É. Ele aborda, é bem interessante que ele aborda, falando dos militares brasileiros, falando do custo deles para o Brasil e do retorno que eles dão para o Brasil, que é mínimo, e inclusive fazendo uma abordagem interessante, mostrando que o Exército Brasileiro já matou mais brasileiros do que soldados, tropas invasoras, né, ou de outros países. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é realmente um negócio absurdo. E aí, falando, desde aquelas revoltas todas, né? Como no golpe de 64, como quando aqui na intervenção militar de 2018, não é isso? Comandado pelo Braga Neto. Intervenção comandada pelo Braga Neto na segurança pública, metralhou com, sei lá, 90 tiros, 80 tiros, um homem, e um cara que tentou ajudá-lo também foi morto. E termina com a participação do Pazuello, militar da ativa na época, general, no Ministério da Saúde na pandemia. E realmente é inacreditável, né? E, enfim, fora todas as... No outro dia eu estava com a Cláudia, passando na porta de um quartel desses, lá no centro da cidade. E aí estava vendo, a gente estava comentando o seguinte, que hoje, literalmente hoje, eles não fazem nada. Tirando exceções à regra, quando tem uma enchente lá não sei aonde, que eles vão lá ajudar a socorrer, enfim. Mas no dia a dia, eu diria que, acho que nem pintar meio-fio eles estão pintando mais, pelo menos a gente não vê. E o que a gente vê é varre, dá uma varridinha, né? Aí faz lá, provavelmente, um polichinelo, coisa que a gente fazia quando era garoto, na educação física da escola. Faz lá um polichinelo e depois fica literalmente coçando o saco. Eu não posso falar certas coisas aqui em público, mas assim, eu conheço militar que ele próprio diz, pô, tô indo lá fazer nada, e inclusive várias vezes ele me diz que fica lá 2 horas e mandam ele embora para casa porque não tem nada para fazer. E aí não é ele, mas sei por outras fontes de militares que têm um ofício, né? O cara é encanador, o cara é bombeiro hidráulico, sei lá. E eles são usados muitas vezes pelo alto oficialato nas suas casas. O general não paga um bombeiro hidráulico para trocar a tubulação da casa dele. Um coronel não paga um cara para vir e consertar o aquecedor de gás da casa dele, para trocar a rede elétrica, para fazer um conserto elétrico na casa dele. Usam os militares que têm estas especialidades. É isso. Mas enfim, só voltando aqui à Terra, eu quero ler um trecho. Então, esse Edson Rossi
faz toda essa abordagem. E eu quero ler um trecho do que ele fala. Ele está falando então disso, né? Que os militares custam muito ao país, ele bota lá as cifras, custam muito ao país e entregam muito pouco. E aí ele diz assim, aspas para ele: quando ouvir de um político ou empresário que o problema do Brasil é a educação, responda: não, não é. Basta trocar 2 militares por um professor, que a educação vai melhorar. Quando ouvir de um político ou empresário que o problema é a saúde, diga não. Basta trocar 2 militares por um médico ou enfermeiro. E vocês vão ver como educação e saúde melhorarão muito neste país. Eu concordo plenamente com ele. E aí, vamos aqui, né? Por acaso, eu não tinha nem lido isso ainda e eu já tinha separado esse tema aqui, esses 2 temas aqui para comentar. Então, e caiu bem, igualzinho, veio a calhar, como se dizia antigamente também. Em 2022, gente, o Exército, que tem essa obrigação pela lei, o Exército fiscalizou 2,7% dos CACs. Então, o Bolsonaro encheu os CACs de armas, liberou, os caras podem andar na rua com 6 armas de todos os calibres, de todos os tipos, fora as que eles podem ter em casa, fora as milhares de munições que eles podem ter, e deveriam ser fiscalizados pelo Exército. Não é à toa, isso está absolutamente comprovado, que muitos CACs compravam armas e munição e revendiam para traficantes de drogas e milicianos. Que a gente sabia que isso ia acontecer, né? Hoje está absolutamente comprovado, e vários foram presos, inclusive. Pois bem, o Exército, que devia cumprir a sua missão, mais uma vez não cumpriu. 2,7% no ano de 2022. É uma vergonha. O Lula encerrou, e fez muito bem, o programa de escolas cívico-militares. Aqui já cabe uma explicação. As escolas cívico-militares não são as escolas militares. As escolas militares, como o Colégio Militar, que fica aqui do lado de casa praticamente, são escolas militares com orçamento no Ministério da Defesa, com professores militares, enfim, especializados lá. Tem um professor de física, tem um professor de química, professor de matemática, de português, e daquelas maluquices militares que ficam ensinando para essas crianças algumas coisas já da doutrina militar, que eu acho um absurdo, mas enfim, isso sempre existiu, quer dizer, sempre não, sei lá quando, deve ter mais de século, com certeza tem mais de século. Puxa vida, eu ia falar um negócio que perdi. E as pessoas entram lá, as crianças entram lá, ou por serem filhos de militares, que aí tem direito, ou qualquer criança, desde que faça um concurso e passe no concurso. As escolas cívico-militares não são isso. Escola cívico-militar é a escola estadual, é a escola municipal. Aliás, infelizmente, o Eduardo Paes diz que tem uma aqui, eu acho que em Rocha Miranda, e que ele vai manter a escola funcionando como cívico-militar. É um equívoco do Eduardo Paes, mas enfim. Essas escolas são escolas normais, tem lá um professor civil, normal, de tudo, matemática, português, inglês, enfim. E onde é que entra o militar nisso? Que os militares ganham uma boquinha, na verdade é uma boquinha, porque eles são militares da ativa, inclusive. Eles fazem um bico e chegam a ganhar R$9.000 por este bico, além do que ganham como militares. E, na verdade, a função deles é meio que de bedel, meio que de, aspas, inspetor, para incutir na cabeça das crianças
doutrinas militares, preceitos militares, a moral militar. Então eles tomam conta da cor do cabelo, do tamanho do cabelo, se o cabelo está preso ou se está solto, a roupa, se a roupa é adequada ou inadequada, a tatuagem, as brincadeiras. Primeiro, isso a escola tem que ser um lugar lúdico para as crianças terem prazer de irem para lá aprender. Se elas vão para lá para viver, eu vi cenas, vídeos, que aí o que eles fazem? Nessa babaquice, desculpa o termo, mas é isso, aí tem assim, a professora entra na sala, aí vem um garoto, que deve ser o monitor da turma, ou como é que chamava antigamente? Chefe de turma, não, líder de turma, representante de turma, deve ser isso. Ele vem marchando, bate continência para a professora e faz um relato para a professora, dizendo que todos já estão em sala de aula, e as outras crianças todas em pé, em posição de sentido. E aí ele passa o relato para a professora, olha, estão presentes 32, faltou o Joãozinho e a Kátia, não sei o que, faz um relatório estilo militar. Absolutamente... Aí assim, primamos pela disciplina. Aquilo não é disciplina com crianças de 10, 11, 12 anos de idade. É uma mentalidade tacanha, típica dos militares. Eu hoje estou largando o verbo. Pois bem, para fazer essa doutrinação, aí sim uma doutrinação, tem militar ganhando até R$9.000. O que o Lula fez? Aí até a imprensa, vários órgãos de imprensa estão cometendo esse erro. Aí me parece ser só um erro mesmo, mas não pode. Dizendo o seguinte, Lula acaba com as escolas militares. Governadores enfrentam Lula e vão manter. Não é nada disso. Lula não acabou com as escolas militares. O Lula acabou com um programa do governo federal, instituído por Bolsonaro, para que fornecia auxílio financeiro para essas escolas, prefeituras, governos de estado, fornecia militares para essas escolas, ele cedia os militares na ativa, recebendo já soldo para irem para as escolas fazer esse trabalho, e mais algumas vantagens. Ele acabou com o programa, ainda assim, tomando o cuidado de dizer que até o fim do ano está tudo mantido para não ter, enfim, solução de continuidade nas escolas, ou seja, ninguém vai deixar de estudar porque acabou o programa. Até o fim do ano, vão continuar estudando. Teve este cuidado. Apenas, então, somente isso. O governador tem todo o direito, pelo menos até que haja uma lei dizendo o contrário, ou que a justiça diga que é o contrário, mas não pelo Lula, não pelo governo federal, tem todo o direito de manter, só que às suas expensas, e sem os militares. Então, os governos de estado vão ter que botar os PMs lá. Aí vocês imaginam que se com o militar já era ruim, péssimo, um PM que, desculpem, mas são absolutamente despreparados, mal preparados, e pior, né? Com essa questão da violência muito presente na vida deles, né? Por força deles próprios, por força da violência em si, só vai piorar. Mas é um direito dos governadores que façam. E o prefeito, bobão do Eduardo Paes aqui também, votei nele. Mas é bobão. Em alguns momentos é bobão. Nesse está sendo. Vai botar lá, sei lá quem, a Guarda Municipal, que também é outra despreparada? Não sei. Enfim, é isso. O Lula não acabou com nada, não fechou. Tem jornal que disse que Lula mandou fechar as escolas, não mandou fechar nada. Se as escolas vão fechar, porque sem o apoio do governo federal, que o gasto é imenso, sem o apoio do governo federal
as escolas não vão conseguir ficar abertas, aí é outra história. E eu acho que é ótimo que seja assim. Tomara que fechem mesmo, mas não é o Lula que está fechando. Deixar isso muito claro. E a imprensa está errando. Vários. Pode ler aí, pode procurar que vocês vão ver. Imprensa dizendo que Lula mandou fechar, que governadores estão enfrentando o Lula. Não estão enfrentando nada, vão manter. Dane-se, o problema é deles. Se virem, paguem. Gente, a história do Barroso lá no Congresso da Uni. Congresso não era Congresso. Era Congresso. Primeiro, deixar uma coisa clara aqui. O ministro do STF, de qualquer outro tribunal, qualquer pessoa pode ir sem nenhum problema ao Congresso da Uni. Né? Vamos parar com essa história de que o Congresso da Uni, o ministro do STF não tem nada que fazer lá. Como assim? Quando ele vai em eventos de banqueiros, ninguém fala nada. Ele e qualquer outro. Quando vão, vou botar no plural que fica melhor, quando vão num evento de empresários, em eventos com políticos, em eventos da área jurídica, e citaria aqui, em eventos esportivos, ninguém vê problema nenhum. Aí vai no evento da Uni, ou da CUT, ou do MST, meu Deus, o que está fazendo lá? Está misturando as estações. Está misturando nada. 2. Ele foi vaiado lá por uma turma que estava lá, enfim, coisas desses movimentos. É normal isso. E ele lidou muito bem com essa história, inclusive, da vaia. Só que aí, lá pelas tantas, chegou a hora, o Flávio Dino também estava como ministro da Justiça, tinha mais um ministro do governo Lula, que eu não me lembro quem, estava lá. E aí, falando, ele estava fazendo, na minha opinião, ele fez um discurso correto, só que eu usaria outro termo, né? Ele estava falando que nós, e aí nós que ele estava falando, era o povo brasileiro, ao povo brasileiro. Nós garantimos a democracia, nós derrotamos a censura, nós derrotamos, oh meu Deus, a censura, ai meu Deus, enfim, uma outra coisas dessas terríveis de Bolsonaro, e nós derrotamos o bolsonarismo. Eu não usaria nós derrotamos o bolsonarismo. Eu usaria nós derrotamos a extrema-direita. Porque quando fala, e aí é só uma questão retórica, óbvio, quando fala bolsonarismo, está falando de um grupamento político que a gente sabe o que significa, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que ele está certo, só acho que ele, como ministro do STF, não deveria dizer isso desta forma. Nós derrotamos o bolsonarismo, fica muito circunscrito a um grupo político que se identifica, como tinha o brizolismo, né, como tem o petismo, como, enfim. Eu acho ruim. Eu não gostaria, porque a gente aí tem que pensar também quando for o contrário. Eu não gostaria que o ministro do TSE ou do STF falasse nós derrotamos o petismo. Não gostaria. Acho que não cabe desta forma. Mas não há dúvida nenhuma de que ele ter enfrentado... Então, assim, eu acho que ele já foi lá, já pediu desculpas e tal, já disse que queria dizer exatamente isso, que estava falando da extrema-direita e tal, não sei o que lá. E acho que ponto, passou. A imprensa não tem que ficar martelando isso toda hora, porque quando martela isso, ela, na verdade, apoia o bolsonarismo. E aí, ontem, eu estava vendo o Reinaldo Azevedo, e o Reinaldo Azevedo tem a opinião bem parecida com a minha. Ele é até mais incisivo do que eu. Ele acha que o Barroso foi certíssimo, apenas falou no lugar errado. Eu não acho isso. Mas o Reinaldo disse uma coisa bem interessante, elogiando até a fala do Barroso. Ele, lá pela Santa, disse assim: o bolsonarismo é uma sentença de morte para um país.
E quem não entendeu isso, até agora, não entendeu nada. Bolsonarismo tem que ser combatido, sim, por todos os democratas. Então é isso. Em termos de democracia, é isso mesmo. Todo democrata, independentemente de quem seja, tem que combater, sim. O que significa o bolsonarismo não é o deputado tal, o senador tal, mas o que significa o bolsonarismo tem que ser combatido, sim, porque efetivamente significa coisas muito ruins, assim como, né, como combater o nazismo. Ou alguém vai criticar se o cara disser assim, vamos combater o nazismo. Aí vai ter crítica. Então, meio assim, eu acho o Barroso quase perfeito. Eu só usaria extremismo para exatamente não dar palco para esses caras ficarem tentando crescer em cima. Aliás, o Reinaldo também falou uma coisa bem interessante, que ele diz o seguinte: a extrema-direita está sem discurso, né? O país está indo bem, a economia, inclusive, eu tenho tido pouco assunto, porque está indo tudo tão bem, não tem aquela confusão diária, tenho tido pouco assunto até. O país está indo bem e tal, e a extrema-direita fica apenas e tão somente discutindo costumes, e sempre numa posição horrorosa, ou tentando imputar ao Lula uma desgraça de governo que a realidade mostra o contrário. Então sem discurso. E aí, quando tem uma coisa dessa, o Reinaldo usou uma figura que eu gostei. É como se você desse um pirulito para a criança birrenta ficar contentinha, né? Então, vamos evitar dar os pirulitos para a extrema-direita ficar felizinha. Gente, acreditem no que eu vou dizer agora. A Folha de São Paulo fez uma matéria mostrando a preocupação das fábricas de iates pelas dificuldades que elas vão ter em função da cobrança do IPVA, que foi aprovado na reforma tributária, dos iates. Eles estão preocupados que com a cobrança do IPVA, os ricaços vão comprar menos iates, e aí eles... E a Folha de São Paulo, quando eu digo que a imprensa de vez em quando... Tanta coisa, né? Vai ver o pobre agora ali. Vai lá, ver o pobre. Vai na Presidente Vargas, eu falo isso sempre. Passei anteontem, terça-feira, na cidade, na parte da manhã. Vai ver lá. Vai conversar com aquelas pessoas lá. Estão lá, dormindo na rua. Enfim, aí fica entrevistando, indo fazer matéria sobre fabricação de iate e o que é que vão sofrer por causa do enorme IPVA que vão pagar. Gente, notícia boa, o BNDES bloqueou créditos de 62 milhões de reais para imóveis rurais que desmataram irregularmente. É isto. Os caras têm lá, essas questões rurais tem muito isso, né? Os caras têm direito a créditos, pegar crédito e pagar depois, né? Claro, pegar empréstimos e pagar. Enfim, para revitalizar lá, para preparar a terra para a plantação, sei lá, para que é que eles querem o crédito, mas a lei permite, e o BNDES serve para isso. Só que é assim, agora é assim. Se desmatou irregularmente, não vai ter direito ao crédito. Dançou. Isso aí está tudo regulamentado, não tem nada ilegal nisso. Está certíssimo. Gente, o Coronel Cid vai depor, se tiver coragem, né? Porque da outra vez ele arrumou um atestado médico. Vai depor no dia 19, quarta-feira que vem, na Polícia Federal. Vejam a situação dele. Se ele disser que aquele papo de golpe, a minuta golpista que estava no celular dele, enfim... Se ele disser que isso era apenas uma brincadeirinha, que era apenas uma diversão de amigos, sei lá, ele está incorrendo em crime, né? Porque não se brinca com isso. Se disser que não era crime, ou que não era brincadeira, está assumindo um ato criminoso. Eu acho que ele está ferrado. Tomara que ele ferre também o Bolsonaro, que é o grande chefe dessa história toda. E, gente, só para não passar em branco e para mostrar para vocês, porque a imprensa, vocês não vão ler isso em lugar nenhum,
Eu li isso na imprensa portuguesa. O presidente de Cuba, hoje, está desde ontem, se não me engano, está em Portugal fazendo visita de chefe de Estado, recebido como chefe de Estado, tapete vermelho, militar batendo continência, tudo direitinho como manda o figurino. Isso, aqui a gente fica com a imagem de que países como Cuba ficam isolados do mundo sem conversar com ninguém e tal. Não é verdade. Só agora, de um mês e meio, né? 2 meses e meio, eu acho. Para cá já teve na Itália, já teve na França, acho que na Espanha, eu falei aqui. Foram 3 lugares e agora está em Portugal. É isso. E só que a imprensa brasileira não conta isso para ninguém. Tchau. Até segunda. Bom final de semana.